Glórias a Deus. Podem tomar seu assento. Eu convido a todos a abrirem a tua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5. A partir do versículo 1. É o culto de libertação, mas nós estamos numa campanha que são as 7 vitórias importantes na sua vida. E hoje Deus me deu um tema. Eu comecei a preparar a palavra, Deus tinha me dado um tema, de repente o Senhor me tocou e falou assim: não, muda tudo. E eu falei: Senhor, o que o Senhor tem hoje para o teu povo? E Deus falou assim: 7 passos que te levam a ter 7 vitórias importantes. 7, por que 7, meu Deus? Eu perguntei. Porque 7 representa Deus, representa o número perfeito, ou seja, por completo, por inteiro. São 7 vitórias importantes na vida de cada um de vocês. São 7 vitórias por completo. São 7 vitórias importantes que mudarão a vida de cada um de vocês que estão participando desta campanha, que acreditaram que o Senhor pode todas as coisas. Glórias a Deus. Todos encontraram? 2 Reis capítulo 5. 2 Reis 5. Amém? Vamos lá. Versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele herói de guerra, porém leproso. Por enquanto somente até aqui. Vejam só Naamã. Naamã era o comandante do exército do rei da Síria. Era o homem de maior alto escalão. Vamos comparar ao nosso exército, um general, eu não sei, eu não conheço patente militar, mas vamos dizer que é o general mais alto. Era um homem que vivia das suas condições financeiras muito boas. Ele era muito reconhecido pelo rei, porque ele tinha sucedido em vitórias, como a palavra de Deus aqui disse. E Deus, o Senhor, deu a vitória a ele. Mas ele não era hebreu. Vocês entenderam? Ele não era hebreu e o Senhor dera a vitória. Olha o mistério de Deus aí. Porque nós vemos normalmente Deus atuando aonde? No povo de Deus, no povo escolhido, no povo da herança. Mas Naamã era um inimigo. Ele era da Síria, ele era inimigo do povo de Israel. E o Senhor abençoou. Sabe o que Deus está dizendo esta noite para vocês? Não importa quem seja, não importa onde esteja, não importa o que é, o Senhor te conhece, o Senhor te ama, o Senhor quer a tua vida, o Senhor te guarda, o Senhor te dá vitória sem você saber. O Senhor já está guardando a cada passo que você dá. Sabe por quê? Nós imaginamos que Deus é temporal. O que quer dizer isso, bispo? Que Deus está dentro do nosso tempo, que Deus está fazendo as coisas conforme o nosso tempo, que é limitado em 24 horas, que é um horário solar, que a gente gira em torno do sol, aquela coisa toda. Mas Deus não é assim. Deus não funciona dessa maneira. Para Deus não existe tempo. Não existe. Deus está em todo o universo. Já está em uma explicação. Então Ele não faz parte do nosso tempo humano. Deus, explicando assim, tentando explicar o tempo de Deus. Deus está lá no dia do meu nascimento, Ele está agora aqui comigo e Ele está lá comigo no dia da minha morte. Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Então Deus já conhecia Naamã. Deus já sabia que tudo que Naamã ia fazer, ou melhor, o que Deus ia fazer na vida por Naamã. Porque nós temos que entender que nós não fazemos absolutamente nada. Quem faz tudo em nossas vidas é Deus. Nós damos o primeiro passo. Nós fazemos aquilo que é possível só. Mas Deus não. Deus faz aquilo que é impossível. Deus trata com nós de maneira sobrenatural. Temos que entender que Deus é amor. Deus é amor, gente. E o pai que ama teu filho faz coisas maravilhosas em nossas vidas. Mesmo que nós não façamos o mesmo para com ele. Mas Deus nos ama de uma forma incondicional. E estava lá Naamã, tinha uma vida totalmente ocupada,
uma vida cheia de regras, imagino com reuniões. Ele devia ser, vamos dizer, da alta sociedade, porque ele era um general, e de um status muito grande, de poder aquisitivo muito grande, devia usar roupas finas, mas tinha um detalhe muito grande: ele era um senhor de guerra, era um senhor conhecido, mas a palavra nos diz aqui, porém leproso. Naamã tinha lepra, Naamã tinha uma enfermidade, e eu acredito que ele andava com ela escondida. Devia ser uma doença de pele que não aparecia em seu rosto, em suas mãos, então ele deveria se encobrir. Naamã tinha problema, apesar de toda a felicidade, apesar de tudo aquilo que se tem. Às vezes imaginamos que a pessoa que está bem colocada numa situação financeira, a pessoa tem um cargo de posição, a pessoa tem um status, imaginamos que aquela pessoa tem uma vida perfeita, uma vida alegre. Era o caso de Naamã, mas Naamã tinha lepra, algo que naquela época ele poderia ser o quê? Rejeitado. Os leprosos eram ficados separados porque eles eram contagiosos. Existia um ato de purificação, eles não poderiam se aproximar perto das pessoas. Diz a história dos hebreus que um leproso ele tinha que andar com um sino, que aonde ele chegasse ele tinha que avisar: leproso chegando. Não poderia se aproximar, aproximadamente 15 metros, ninguém podia chegar perto dele. Mas esse homem escondia algo dentro com ele. E o que esse homem fez? Esse homem continuava com a sua doença. Imagino eu que tudo que era medicina ele já havia procurado. Ele tinha condições financeiras, ele tinha poder, ele poderia pagar médicos, visitar curandeiros, ele poderia buscar aonde ele queria. Mas ele continuava sempre com a sua doença. Se nós vamos relatar a história aqui de Naamã, numa das suas incursões a Israel, foi capturado um povo, e desse povo foi levada uma mulher como escrava de sua esposa. E essa mulher era hebreia. E essa mulher chegou para a sua ama e falou: se ele pudesse ser levado ao profeta, o profeta o curaria. O profeta lá de Samaria, que é Eliseu. Vejam só, o que significa uma mulher escrava dessa numa vida de um crente hoje em dia? Sabe o que ela significa? Um grande testemunho, um crente verdadeiro, porque ela saiu das suas origens, estava numa outra cultura, mas ela não deixava de falar do Deus dela. Ela professava a fé que ela tinha. Ela não creu nos deuses do seu amo, mas ela falava: se ele for visitar um profeta, o profeta do meu Deus, ele pode curar Naamã. E dava grandes testemunhos, porque ela convenceu a esposa de Naamã e convenceu a Naamã a buscar a esse profeta. Tanto que Naamã, se nós formos continuar lendo aqui um pouquinho adiante, ele foi levar até seu rei a informação que havia um profeta que poderia curá-lo, poderia mudar a história dele, poderia dar uma vitória importante na vida dele. Creio que uma das maiores vitórias, porque aquela lepra, quando ela continuasse a crescer, começasse a crescer, chegaria um momento que ele não poderia mais esconder de ninguém, viria à tona e teria desgraça na vida dele. Imagine seus familiares, sua esposa tendo contato com um leproso, como ficaria? Seus soldados descobrindo que o seu general tinha lepra. É como nossos dias atuais, pessoas que estão no mundo, pessoas que estão lá achando que estão vivendo melhor, achando que vive tudo de bom, que o mundo satisfaz. Loucos são esses crentes que segunda-feira, 8 horas da noite, estão na casa do Senhor. Loucos são os crentes que domingo, ao invés de estar numa festa como eles pensam, dentro de um bar, estão dentro da casa do Senhor. Mas tinha algo escondido, como todos que estão lá no mundo têm algo escondido. Tem algo escondido que pode ser uma solidão, pode ser um vício, pode ser uma tristeza profunda, aonde as coisas do mundo aparente somente esconder. A tristeza é momentânea. Quantas pessoas vivem em danceterias, em bailes, sei lá, essas coisas do mundo. Eu sou muito feliz, ontem eu fui na balada, eu estava muito feliz, estava ótimo para mim. Só que eu pergunto, quando você chega em casa, que você se tranca no teu quarto, a felicidade te acompanha que estava lá no mundo?
A felicidade de ter embriagado à noite, de ter se drogado, acompanha depois que passa o efeito? Não. O que acontece depois? Vem a tal da ressaca, vem o arrependimento, vem aquilo, por que eu fui fazer aquilo? Se eu tivesse pensado nisso antes. Mas o mundo lá fora engana e faz o que? A pessoa a fazer novamente, achando que aquela felicidade momentânea vai superar, vai passar por cima dos seus problemas. Vocês já viram os filmes de hoje em dia? A pessoa tem um problema, qualquer coisa aconteceu, aqueles filmes de policial, de guerra, qualquer coisa. As duas coisas que o filme ensina: a tomar um trago, ou então acender um cigarro e fumar, com aquele ar de satisfação, como se todos os problemas do mundo acabassem depois que ele fumasse aquele cigarro ou tomasse aquele copo de bebida. Só que ele toma um, toma dois, toma três, e o problema continua. No dia seguinte os problemas estão lá. E assim era a vida de Naamã. Eu imagino ele todo dia, quando ele acordava, o que ele pensava quando ele se olhava no espelho, olhava para o próprio corpo e via aquela doença e não tinha cura. O quanto ele pensava em poder se curar, em poder ganhar essa vitória na vida dele, poder ficar livre daquela doença. Mas ele teve fé, ele acreditou num grande testemunho de uma serva de Deus. Por isso que nós falamos todos os dias, que você, quando recebe uma vitória, dê o seu testemunho na casa do Senhor. É para a edificação da fé do seu irmão que está ao teu lado, daquele que um dia não acredita que possa acontecer com ele, mas ele vendo alguém testemunhar, ele pode viver os sinais de Deus. Ele pode viver, falar assim: eu recebo essa vitória para mim também. Foi através de um testemunho desse que o general se submeteu e acreditou. Ele teve fé de uma pessoa aos olhos humanos. Quando que um general aceitaria que uma serva, uma escrava, viesse a falar que o Deus dela poderia curar? Aos olhos humanos, não aceitaria. É como nós pegássemos hoje lá o presidente dos Estados Unidos, que ele tivesse uma doença, e uma senhorinha simplesinha na rua: olha, eu posso te curar. Acho que ele passava com o carro por cima, não ia dar nem atenção. Que é isso? Eu tenho os médicos, eu tenho toda a equipe lá, eu tenho os cientistas da NASA, por que eu preciso dessa mulher? Mas esse homem acreditou. Ela foi convincente, o testemunho dela serviu para que levasse ele a começar a conhecer a Deus. Sabe o que isso significa? Aquele dia que alguém um dia te falou do Senhor Jesus, aquele que começou a dar o testemunho um dia para você, falando: Jesus te ama, eu sei aonde você pode resolver seus problemas, eu sei quem pode mudar a tua história, eu sei quem pode tirar você dessa situação, eu sei quem pode te libertar desse vício, eu sei quem pode restaurar teu casamento, eu sei quem pode te dar uma porta de emprego, eu sei quem pode trazer felicidade e o principal, a tua salvação. Foi assim que cada um de nós um dia chegamos aqui. Não foi? Não foi um convite de alguém? Não foi um testemunho? Eu lembro de um casal de amigos, quando eu comecei, quando eu me converti, passado algum tempo, eu conversando com ele falou: e aí, Fernando, como é que tá? Você já se separou, tal? Você já não está mais com a Ana, tal? Eu falei: não, agora eu estou muito firme. Agora meu casamento está transformado. Agora minha vida não tem mais briga. Agora eu sei realmente o que é amar minha esposa. Ele regalou o olho para mim: você está falando sério? Eu falei: tô. Eu nunca vivi tão bem na minha vida como eu vivo a partir de hoje. Ele virou para mim e falou assim: então eu quero conhecer esse Deus. Eu falei: então você vai na igreja onde eu estou frequentando. E ele foi um dia lá, e ele se converteu aqui na Redenção Plena, ele e a sua esposa. Não sou melhor que ninguém, mas eu estou dando um exemplo para vocês, que através do nosso testemunho, quando Jesus Cristo entra na nossa vida, há uma transformação por completa. Quando Jesus Cristo escolhe cada um de nós, como ele escolheu Naamã, começa a sua transformação. Desde o primeiro dia que você pisou dentro dessa igreja, a semente foi plantada por Jesus. Você recebeu uma semente, meu amado. Não importa, cada um de vocês, se é a primeira vez que você está chegando hoje aqui na casa do Senhor, hoje o Senhor está colocando uma semente em você. E eu creio que alguém vai regar, e o Senhor vai te receber de braços abertos, como recebeu esse povo maravilhoso que está aqui. Esse é nosso Deus, Ele trabalha dessa forma. E vemos Naamã. Naamã foi procurar o seu rei, e contou toda a história para ele que a tua escrava tinha falado. E o rei
até com um certo interesse, que ele não gostaria de perder o seu general. Era um general braço direito, era um general que cuidava de todo o seu exército, um general vencedor. Esse rei foi lá e escreveu uma carta para o rei dos judeus, pedindo para que ele fizesse a cura do seu general. E mandou também que levasse dinheiro, levasse vestes, levasse ouro, prata, riquezas, para que ele pudesse comprar esta bênção. E ele lá foi. Naamã pegou suas coisas e foi. Pegou tua equipe e foi lá, para essa terra, e se apresentou diante ao rei. Se apresentou e deu uma carta, como se essa carta fosse valer alguma coisa, porque formalidade, carta, serve para homens. Nosso Deus não precisa de carta. Nosso Deus sabe de todas as coisas. E veja como o rei recebeu essa carta. O rei de Israel recebeu a carta, ele ficou ainda indignado com aquela carta, pois ele falava, pensava assim: o que esse homem pensa? Aí sou eu, tá, gente? Esse é o bispo Fernando que está interpretando da minha maneira. O que esse homem tem? Achar que eu tenho condições de curar alguém, achar que eu posso fazer a cura, fazer um milagre. Esse é nosso Deus. Aquele que é servo de Deus, ele sabe que nenhum homem pode fazer milagre nenhum. Quem faz milagre chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso. Ele achou até que era uma artimanha de Satanás, porque ele não conseguindo cumprir aquilo que foi pedido em carta, que fosse começar uma guerra. Era um pretexto para que a Síria atacasse ao povo dele. E ele ficou indignado. Se formos ler aqui na palavra do Senhor, no texto, ele rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes não significa que ele rasgou a sua roupa, que ele ficou nu, mas é uma forma que os hebreus têm de se comunicar e dizer indignação. Toda vez que você vê na Bíblia, ele rasgou as suas vestes, foi um momento de indignação desta pessoa. E o que aconteceu? Deus é perfeito, não é? Deus é o número 7, não é? Deus é Deus do impossível, não é? O que ele fez? Fez Eliseu saber o que estava acontecendo. Eliseu, seu profeta. Eliseu, profeta, chamou e falou: não se preocupe, manda ele para mim. Manda esse governante vir falar comigo, que ele vai ver que há profeta aqui em Israel. Vocês não entenderam? Eliseu falou: manda ele vir aqui na terra santa, que aqui tem profeta de Israel. Aqui tem Deus, aqui tem Jesus Cristo nesse povo. Aqui tem um Deus que faz qualquer coisa. Vamos mostrar para esse povo que há Deus nessa terra, que nós não servimos a qualquer um, mas nós servimos ao Deus Supremo, ao Deus Todo-Poderoso. E lá foi Naamã, levou a tua equipe, todos aqueles que o acompanhavam, e foram até a porta da casa de Eliseu. Chegando lá, ele, general do exército, digno de honras, achando que ele veio sob indicação do rei, chegou até a porta de Eliseu. E vejam só o que Eliseu fez, me acompanhem aqui. No versículo 9: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Versículo 11: Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olha aqui para mim. Naamã estava mexendo com o homem de Deus. E o Senhor Jesus nos fala que tudo da cruz é loucura para os homens. É loucura. A maneira que Deus opera para os homens, não há entendimento. Ele esperava ser recebido com um cortejo. Ele gostaria que o profeta saísse da casa dele e fosse recebê-lo. Ele gostaria que o profeta fosse, até determinando que pusesse suas mãos para ver a cura. Mas ali é um tratar muito grande. Começa a ter um tratamento desde o dia que ele entendeu o chamado da sua serva. Eliseu não se levantou do lugar, não porque ele estava fazendo uma desfeita, mas ele estava fazendo um tratar na vida desse homem.
Sabe por quê? Todas as vezes que você vai passar por uma mudança, toda vez que você vai receber uma bênção, toda vez que você precisa da parte de algo da parte de Deus, é um processo. Nós temos que passar um processo. Quem de nós aqui é perfeito? Quem de nós aqui tem razão em tudo? Não existe. Não existe. Eu posso ser certo para um, errado para outro. Mas eu só posso ser certo e errado para uma pessoa, o meu Senhor. E somente Ele sabe aquilo que é necessário mudar em mim. E ali já estava fazendo um processo de mudança com Naamã. Quando Eliseu não foi receber, era o Senhor te dizendo: filho, baixa a bola. Eu sou Deus. Eu opero. Eu estou no controle da tua vida. Eu é que sei o que eu tenho que fazer. Sou eu que sei a hora que eu devo fazer algo na tua vida. Não é da forma que você quer. Quem aqui foi convertido da maneira que quis? Quem recebeu um milagre na hora que quis? Quem recebeu uma bênção exatamente na hora que você desejou? Ninguém. Porque só o Senhor sabe a hora certa de todas as coisas. Só o Senhor tem o momento certo. Só Ele detém toda a sabedoria e todo o poder. Só Ele tem toda a justiça. Então Ele sabe a hora certa e a maneira certa. E Ele sabe o que tem que ser mudado em mim e em cada um de nós. Porque nós somos falhos. Nós somos pecadores. E Naamã não era diferente de ninguém. Naamã estava lá. Ali Deus começou a tratar. Sabe o que Deus começou a falar para ele? Filho meu, você vai ter que se prostrar a mim. Filho meu, você vai ter que começar a aprender a ser obediente. O profeta não falou para ele? Lava-se 7 vezes. Mas ele não aceitou. De cara ele não aceitou. Imagino eu que ele pensou: quem esse profeta pensa que é? Quem é esse profeta para falar que eu tenho que me lavar 7 vezes? Eu venho lá da minha terra aqui. Eu sou o general. Eu vim aqui para ser recebido e ser curado. E ele nem me atende e fala que eu só tenho que me banhar 7 vezes e pronto. Quem é esse homem que pensa isso? Mas ele não estava falando com o profeta. Porque o profeta não faz milagre. O profeta não faz nada. Quem age no profeta chama-se Espírito Santo. Quem faz milagre chama-se Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Era Jesus que estava atuando ali. Era o Senhor falando para ele: meu filho, queres ser abençoado? Então você vai aprender a ser obediente. Imagine só um general. Um general que só estava acostumado a mandar. Um homem todo poder perante os homens. Ele tem que chegar numa terra estranha e ter que se sujeitar a um profeta sem ao menos olhar na cara do profeta. O profeta mandou um mensageiro. Vamos dizer hoje, mandou um recado. Mandou um recado para ele. Mas era um recado de Deus. Era um recado do nosso Senhor. E Naamã não entendia ali. Mas Deus já começava a fazer o quê? A transformar. Começou a transformar a vida dele. Sabe o que é o trabalho de transformação em Deus? Começou a transformar, deixar o coração dele não ser mais duro. Começou a amolecer o coração. Começou a amolecer os sentimentos. Às vezes nós temos que ser quebrantados pelo Senhor. Às vezes toda soberba, todo eu tem que cair por terra. Porque nós não somos nada. O único eu que existe chama-se Eu Sou, Emanuel, Senhor dos Senhores, Deus Rei dos Exércitos, Todo-Poderoso. Não existe outro eu. Um homem na posição dele: eu faço, eu mando matar, eu mando isso, eu mando aquilo. Ali Deus estava falando: você não manda nada, meu filho. Nada é teu, tudo é meu. Tudo foi feito para mim e por mim. Jesus falou. Tudo é para Ele, tudo é por Ele. Nós sempre falamos aqui: você acha que essa roupa que eu visto é minha? Você acha que o carro que eu visto é meu? A casa que eu moro é minha? O meu dinheiro, alguém pensa assim? Então se Deus se levar agora, você leva tudo isso que é seu? Não. Não é nada. Nós não temos nada. Eu fui aprender isso também, que o Senhor nos empresta. O Senhor me emprestou, essa roupa que é dele, Ele deixou eu usar. A casa que eu moro, o Senhor me emprestou.
O carro que eu uso é do Senhor. Até quando eu deixo o meu carro, quando eu paro na rua, na Zona Azul, eu falo: Senhor, cuida aí que é teu. Se levar é teu. O Senhor que se vira aí. Não tem nada a ver com isso. Mas é do Senhor. O alimento que está na tua mesa é teu? É? Então faz alimento. Começa a fazer brotar alimento na sua casa. Vocês estão me entendendo, gente? Nada é nosso. Nada é nosso. Tudo vem das mãos do nosso Senhor. E ali Deus estava mostrando para Naamã que o poder dele não valia de nada. Ele estava colocando Naamã no seu devido lugar. Naamã, você não é nada mais, nada menos que um servo meu. Naamã de general estava passando a ser servo. Servo, mas de Todo-Poderoso. Naamã começou a entender, e Deus foi trabalhando no coração dele. Vendo um pouquinho adiante aqui, ele ainda questionou, no versículo 12: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Olha Naamã se transformando humilde. Ele olhou para aquele rio Jordão e falou assim: esse rio lamacento, lá na minha terra tem rios limpos, e eu vou ter que entrar nesse rio aí? Mas Deus já estava tratando com ele. Deus falou assim: é aí mesmo que você vai. Você vai para o lodo. Você vai para onde eu quero. Você quer receber a sua vitória? Você quer receber a teu milagre? Você quer receber a tua bênção? Você quer mudança na tua vida? Se coloque no lugar onde Deus quer que você esteja. Se coloque sob submissão ao nosso Senhor. Muitos querem a bênção. Muitos vêm à igreja atrás de bênção. Mas nós temos que vir atrás do Deus da bênção. Não adianta nada você entrar na casa do Senhor só com o intuito de: eu preciso de um milagre, eu preciso. Lógico, nós precisamos. Se eu pedir para levantarem as mãos agora, todos nós vamos levantar e precisamos de um milagre. Todos nós precisamos de uma bênção. Nós temos que pedir, sim, nós temos que sonhar. Mas em primeiro lugar, buscar o reino dos céus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Assim trabalha o nosso Deus. Assim Jesus Cristo nos ensinou. E ali ele estava tratando com Naamã, dizendo: meu filho, não é do jeito que você quer, mas é do jeito que eu quero. Quantas vezes nós vemos pessoas que vêm se aconselhar com os pastores, nós falamos assim: olha, Jesus tem esse caminho aqui para você. Jesus está falando para você pegar esse caminho. É aqui que Ele quer que você esteja. É dessa forma que Ele quer que você faça. E às vezes a gente vê as pessoas: eu vou para esse aqui, ó. Aí lá na frente volta: pastor, mas deu tudo errado, pastor. Mas você fez o que eu te falei? Não, pastor, não sabe o que é? Mas na hora meu coração foi tocado, sabe? E eu resolvi fazer do meu jeito. Nós ficamos tristes, mas nós amamos vocês da mesma maneira, porque não escutaram a voz do Senhor. Aquele que escuta a voz do seu pastor, ele não passa por essa situação. O nosso bom pastor chama-se Jesus Cristo. E a ovelha tem que reconhecer a voz do seu pastor. Quando o seu pastor chama: sai desse pasto, está na hora de mudar. É hora de mudança. Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Então você muda de lugar conforme o Senhor manda. Não adianta você querer: eu vou ficar aqui. O Senhor vai falar: tudo bem, as consequências você que paga, não sou eu, porque eu estou dizendo para você: venha para cá. Esse é o caminho que eu tenho designado para a sua vida. Quer receber uma vitória? Quer receber uma bênção? Se humilhe ao Senhor. Quer receber uma vitória? Comece a se humilhar perante Deus. Comece a obedecer ao Senhor. Comece a obedecer à palavra de Deus, pois Ele deu um manual completo, dizendo tudo para todos o que deve ser feito e da maneira que deve ser feita. Para isso serve a Bíblia, a melhor instrução que nós temos. Gente, seguir a Bíblia não fez mal para ninguém, nunca deixou ninguém louco, não. Deixa louco por Jesus, amando Ele. Deixa cada dia com mais sede da palavra, com mais sede do nosso Deus. Mas louco não deixa ninguém. E Naamã foi aprendendo estas coisas. Mas olha como é que é o caminho de um cidadão.
Olha só coisas que nós passamos. Logo adiante, no versículo 13, veja só. E então se chegaram a ele os seus oficiais, e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpos. Olha os seus oficiais, como é que chamavam ele? De meu pai. Visto que ele era uma pessoa boa, porque um soldado chamar o seu general de pai, dá para ver o tamanho do coração. Mas sabe o que representa esses oficiais nas nossas vidas? Os nossos verdadeiros amigos. Eles poderiam muito bem chegar para o general e falar: que é isso, general? Esse profeta te humilhou. Esse profeta não te deu menor atenção. Vamos voltar lá buscar o nosso exército e vamos acabar com esse povo daqui. Não dá bola para ele. Vamos lá matar ele. Eles não poderiam? Isso aí é o povo do mundo. Aqueles que não são nossos amigos. Aquele que quer te levar para o mundo. Aquele que quer levar você para as coisas que não agradam ao Senhor. Aquele que na hora de fazer você, ao invés de trazer você para a igreja, quer levar você para o mundo. Quer levar você para o baile, quer levar você para a bebida, quer levar você para um churrasco, quer tirar você da presença de Deus. Que o verdadeiro amigo, ele nunca vai deixar você se afastar dos caminhos do Senhor. Esses são os verdadeiros amigos. Um dia eu estava naquela clínica Libertar, e eu estava conversando com um aluno interno, e eu comecei a conversar com ele. Ele falou: pô, pastor, estou morrendo de medo de sair daqui. Eu falei: medo do quê? Eu tenho medo de cair. Eu não me sinto firme ainda para sair aqui da clínica. Eu pedi para ficar mais tempo. Eu falei: mas por quê? Você já não está liberto? Estou. Você sente vontade? Não. Mas eu tenho medo lá fora. Eu falei: eu entendo você. Ele falou: ah, pastor. Eu falei: o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai sair daqui, o que você vai fazer? Ah, eu vou em casa, eu quero dar um abraço na minha mãe, eu quero beijar meu pai, eu quero a minha família. Coisa. Ah, eu vou lá ver meus amigos. Eu falei: então você vai ficar mais alguns meses aqui. Você vai ter que aprender mais. Ele parou, começou a me olhar. Por quê? Eu falei: meu amigo, esses seus amigos não é o que caíam junto com você? É. E você acha que você vai converter eles ou eles vão converter você? Hã? Qual vai ser a primeira coisa que eles vão oferecer para você lá fora? Eu falei assim: vamos fazer uma diferença. Se você estiver comigo, ou qualquer pastor aqui da igreja, quando você sair daqui, vamos supor que você foi morar lá na minha casa, e você chegar para mim: ô pastor, vamos cheirar uma cocaína? O que você vai escutar da minha boca? Agora, se você falar isso para o seu amigo, o que você vai escutar da boca dele? É, pastor, é verdade. Eu falei: então a primeira coisa que você vai fazer na hora que você sair daqui, você vai lá realmente dar um abraço na tua mãe que te ama, você vai dar um abraço no teu pai, você vai chegar com as tuas famílias. Mas a segunda coisa que você vai fazer não é procurar os seus amigos, você vai procurar a primeira igreja que você vê no bairro da tua casa, você vai procurar o pastor daquela igreja, você vai lá contar tudo o que você passou aqui dentro, e você falar: pastor, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor cuide de mim. E eu tive a notícia que ele saiu da clínica, que ele foi para a casa dele, que ele foi procurar o pastor, e hoje ele é obreiro da casa do Senhor. Ele está liberto no nome do Senhor Jesus. Esses são os verdadeiros. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Esses são os amigos que nós temos que ter, os verdadeiros. Aquele que leva a palavra de Jesus, aquele que te leva para a igreja. Não é aquele que chega na hora do culto e fala: vamos fazer um churrasco agora, deixa o culto para lá. Aquele que fala assim: tem nada a ver com o que o pastor ensina lá, tem nada a ver esse negócio da Bíblia aí não, não é bem assim não, não é desse jeito, o pessoal é muito radical, muito fanático. Foge dele, que ele não é teu amigo. Foge dele. Mas você vai fazer algo por essa pessoa, orar por ele, porque Jesus falou: amai-vos uns aos outros. É o principal, é o segundo maior mandamento que o Senhor deixou. E vejam que esses soldados estavam fazendo o quê? Levando a Naamã à igreja, levando a Naamã a poder receber a sua vitória, a receber a tua cura.
Ainda questionaram, ele pediu algo fácil. Se ele tivesse pedido coisa muito pior, o senhor teria feito. O que custa? Entra lá no rio, faz lá o que o homem falou. É como um amigo, vai lá para a igreja. De vez você sair, vai lá para a igreja, vai lá que o pastor falou, vai lá ler a Bíblia. É o que eles estavam dizendo para Naamã. E Naamã foi tocado nesse momento. E Naamã foi lá. E seguindo aqui, 14. Então desceu e mergulhou no Jordão, quantas vezes? 7 vezes. Consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. 7 vezes. 7 vezes Naamã desceu. 7 vezes ele foi se banhando. E na 7ª vez, quando ele se banhou, ele se levantou com a sua vitória. Daquele lugar que ele achava que era improvável, fazendo algo que ele não acreditava. Mas é assim que Deus vai fazer na tua vida. A bênção do Senhor vai chegar na tua vida da forma que você menos espera, na hora que você menos espera. Deus trabalha na tua vida do jeito que Ele quer. Oh, glória a Deus, aleluia. Obediência. Quando ele chegou e entendeu e foi obedecer ao profeta, obediência não é fazer assim o que quer, da maneira que quer, na hora que quer. Obediência é você fazer sem questionar. Isso é ser obediente a Deus. Você está preparado para escutar um não de Deus? Quando Deus fala não, porque quando Deus fala assim é maravilhoso, dá um pulo dessa altura, glória a Deus, aleluia, entra no manto e está tudo certo, Deus é comigo, Deus vai me dar vitória. E quando você entra num propósito, Deus fala não. Quando você pede algo para Deus, Deus fala não vou te dar, não vai acontecer, porque não é a hora. Como é que você está preparado para isso? Você vai dar pulo dessa altura e vai dar glória a Deus? Você vai dar graças a Deus a tudo que te acontece? Da forma que Deus fala não? Faço uma pergunta para os pais. Você fala não para os teus filhos? Quando é para falar não? Porque é filho, tem que falar sim? Só sim, sim, pode, 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 pode? Se Deus quer Deus falar não para nós? Porque Ele nos ensina. Deus ensina a cada um de nós a ser obediente. E na hora que Deus fala não, Ele está testando a minha e a sua obediência. Agora não dá para dar glória a Deus, né? Aleluia. Mas é assim que Deus ensina. É assim que Deus trabalha. No impossível, no inimaginável. É dessa forma. Começa a... Gente, quem já foi abençoado aqui na casa do Senhor? Levanta a mão. Glória a Deus. Foi do jeito que você queria, na hora que você quis? Foi da forma que você quis? Não é, gente. Mas foi tão bom, né? A gente dá alegria. Porque sabe por quê? A bênção vem completa. Ela vem muito mais daquilo que a gente decide, a gente precisa. Deus sempre manda na medida certa, na medida que Ele enxerga. Naamã foi a mesma coisa. Deus mandou na medida certa. Só que Naamã, nesse processo todo que nós estamos falando, ele passou por 7 passos. 7 passos para ele poder chegar na vitória completa. E dessa mesma maneira, Deus vai ensinar a cada um de nós a ter esses 7 passos para poder obter as 7 vitórias importantes nas nossas vidas. A primeira, sabe quais foram os 7 passos? Foram 7 banhos. As 7 vezes que Naamã desceu a água. A cada vez que ele entrava na água e tomava um banho, Deus começou a ensinar. Dá para imaginar, quando ele chegou para tomar o primeiro banho, Naamã tirando todo aquele pomposo, aquela farda, descendo daquele cavalão, que no mínimo o cavalo dele era o mais bonito. A armadura de... Tira as tuas vestes, desce do teu cavalo, tira tudo. E Naamã se despindo na frente dos seus soldados. E ali ele começou a ser verdadeiro. Ali Naamã começou a aparecer o que ele realmente era. Começou a aparecer a sua lepra. Tudo aquilo que ele escondeu a vida inteira. Ele teve que descer no barro. Ele teve que descer na água barrosa.
naquela água suja, aos olhos humanos, seria suja. E ali foi o primeiro banho. Sabe o que ele fez? Renúncia. Nós temos que renunciar a algo chamado eu perante Deus. É a primeira renúncia, é o primeiro passo. Quando você renuncia a todas as coisas, quando você renuncia e começa a falar que tudo é de Deus, que você não é nada, que você tira a tua máscara, que você é verdadeiro, é o primeiro passo, é o primeiro banho que Naamã tomou. Oh, glória a Deus. O segundo banho de Naamã foi ter fé. Ele teve fé quando aquela serva de Deus falou para ele, deu o testemunho e falou: na minha terra tem um profeta que cura. O testemunho vivo daquela mulher fez a fé dele brotar. Ele acreditou, tanto que ele pegou e foi até a terra, até ter com Eliseu. Sem fé, você não alcança objetivo nenhum. Sem fé, o seu milagre não acontece. Sem fé, o seu milagre não vem. Todas as vezes que Jesus curava, o que ele falava? A tua fé te curou. A tua fé. O segundo passo para ser vitorioso: tenha fé. Tenha fé, nunca abandone, exercite a tua fé todos os dias. Exercite a tua boca profetizando somente bênçãos na sua vida e na vida de quem você está ao seu lado. Tenha fé. A pessoa pode ser da situação que estiver, da maneira que viver, você é uma bênção. Profetize em cima de você. Profetize todo dia. Põe a mão na sua cabeça e fala assim: eu sou uma bênção de Deus. Façam, eu sou uma bênção de Deus. Profetiza todo dia. Profetiza todo dia. Se há alguém na tua casa que você quer mudança, põe a mão na cabeça e fala: eu profetizo, você é bênção na mão do Senhor. Não é amaldiçoando. Não é amaldiçoando a si mesmo. Ah, eu não mudo, eu sou assim mesmo, eu nunca vou conseguir. Não, eu estou conseguindo, eu tenho Jesus, eu vou mudar, eu estou mudando, eu estou recebendo, Jesus está me curando, Jesus está me transformando, e vai soltando palavras de bênção. Isso é exercício de fé, é crer, é acreditar que existe um Deus que pode todas as coisas. O terceiro banho de Naamã foi a dedicação. Vejam só, Naamã saiu da terra dele, foi disposto a qualquer coisa, levou o pagamento, se tivesse que pagar, se tivesse que comprar, e ele foi até o fim. Mesmo quando chegou aquele momento que ele se decepcionou com o profeta, que o profeta não o recebeu, que o rei não quis curá-lo, ele persistiu. Ele é dedicado nas coisas do Senhor. Seja dedicado nas coisas de Deus. Seja dedicado na tua oração. Seja dedicado na palavra de Deus. Seja dedicado quando tem evento na casa do Senhor. Você não está vindo aqui para agradar pastor. Nós pastores, você está vindo aqui para agradar um pastor chamado Jesus Cristo, o bom pastor, aquele que pode tudo. Faça as coisas com dedicação que é de Deus, e a tua vida vai começar a mudar. O quarto banho, esse eu acredito que foi um dos mais difíceis para Naamã, que foi o quarto passo: ser obediente. Para um homem que só mandava, ele ter que se humilhar e obedecer. Eu acredito, isso não está na Bíblia, não tem estudo teológico, nada, é uma coisa minha. Eu acredito que para ele foi o passo pior, é ser obediente. Porque nós muitas vezes rejeitamos ser obediente. Nós não queremos cumprir aquilo que alguém fala. Nós não queremos fazer o pior de tudo, não é o que o homem fala, o que Deus fala. Quantos rejeitam a voz de Deus? Quantos rejeitam aquilo que Deus manda? Mas se você se torna obediente, se o seu coração amolece, é o passo, um dos mais importantes, para que você receba o seu milagre, receba a tua vitória. Obediência. Lava-te 7 vezes e ficarás limpos. Profetizo na vida de vocês, levante a sua mão. Lava-te 7 vezes e você receberá as 7 bênçãos importantes na tua vida.
Glória a Deus, aleluia. O louvor pode se aprontar. O quinto banho. O quinto banho foi o quinto passo, a humildade. Ele foi humilde. Ele reconheceu que Deus era todo-poderoso. Ele reconheceu que realmente o Deus de Israel era Deus vivo. Me acompanha aqui no versículo 11. Perdão, no versículo 14. Epa, eu anotei errado, só um minutinho. No versículo 15. Voltou ao homem de Deus e ele e toda a sua comitiva veio, pôs diante dele e disse: eis que agora reconheço que toda a terra não há Deus senão em Israel. Ele foi humilde, ele entendeu, ele aceitou a Deus como um Deus dele, ele aceitou e entendeu que o Deus que ele servia não era Deus. Ele foi humilde o suficiente de chegar no profeta e falar: eu reconheço que o teu Deus é Deus. E a humildade é um dos passos importantes em nossas vidas. Quantos rejeitam o nosso Deus? Quantos não aceitam a Jesus Cristo? Quantos têm que ser moído por Deus para depois aceitar a Jesus? Deus parece que tem que espremer, moer, para que a pessoa venha e dê um passo e entre nessa igreja e levante e venha aqui: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Nesse momento, nós estamos sendo humildes, e a humildade faz parte da vida de um cristão. Para encerrar, o sexto banho foi o compromisso que ele teve com o Senhor. Muitos se comprometem com Deus, muitos se comprometem, mas não cumprem. Não fazem aquilo que prometeu a Deus. Fazem voto de tolo e não cumprem. Entram na casa do Senhor: Senhor meu Deus, eu preciso vender uma propriedade, eu estou numa situação, se eu vender a minha propriedade, Senhor, eu vou dar tanto na tua casa. Deus vai lá e abençoa. Deus não está interessado no seu dinheiro, meu amigo, mas você fez um voto com Deus. Se você não vai cumprir, não faça, não prometa, não faça voto de tolo, porque isso é como um pecado para Deus. Faça realmente, tenha compromisso com as coisas do Senhor. Tudo que você fizer, faça com dedicação, faça com amor. Comprometimento com a obra, comprometimento com a Bíblia, comprometimento é com Deus. E olha só o que ele fez. Ele reconhecendo que nessa terra havia Deus. E ele diz que nunca mais ele ofereceria holocausto a não ser ao seu Deus Israel. Ele ainda pediu, por tradição, que ele levaria 2 jumentos cheios de terra, porque eles tinham a tradição de levar a terra que era abençoada para dentro de casa. Era uma tradição, existe até hoje judeus que fazem isso. Eles carregam um pote cheio de terra, quando eles morrem, eles colocam aquela terra dentro do caixão, representando que eles estão sendo enterrados em Israel, no solo. Ele entendeu e quis levar o Deus para a casa dele. Ele quis colocar o Deus dele, o Deus Israel, dentro de casa. E o 7º banho, para encerrar. Algo que falta muito em muitas pessoas. Algo que muitos ainda não quebraram barreiras espirituais. Muitos não recebem a tua bênção e às vezes colocam até a sua salvação em risco. A falta de perdão. Quebrar o perdão num relacionamento. Quebrar um perdão de um problema de pai e filho. Quebrar um perdão entre amigos. Quebrar um perdão de qualquer forma. É uma das coisas principais na vida de um homem. E esse homem pediu perdão a Deus. Nós podemos ver aqui no versículo 18: nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele encosta na minha mão, e eu também me tenha encurvado na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor teu servo. Rimom era um deus pagão, era o mesmo deus de Baal, era o deus da tempestade que eles adoravam.
Só que o rei da terra que ele vinha era uma terra pagã. Mesmo ele carregando o seu Deus, ele chegou e falou: mas eu tenho que cumprir, porque se eu não me prostrar junto com o meu rei, ele seria morto. Mas ele pediu, porque Deus sabia que no coração dele já existia Jesus, já existia Deus. E ele ali já pediu, lançou o perdão. E o que o profeta disse? No 19, Eliseu lhe disse: vá em paz. Você perdoado, você tem paz. Você perdoado, você recebe vitória. Você perdoado, você recebe seu milagre. Você dando perdão, você vai buscar a tua salvação. Eu convido a todos a ficarem de pé. São 7 passos para você receber 7 vitórias completas na sua vida. Lembre-se, renuncie, tenha fé, tenha dedicação, tenha obediência, humildade, compromisso, perdão, e você será abençoado. Você receberá a tua vitória, você sairá com a sua vitória por completo na tua vida. Tudo aquilo que você busca de Deus, você receberá. Você será abençoado por onde você passar, porque Deus é contigo. Deus está olhando para cada um de nós. Deus assiste a cada um de tudo que nós fazemos. Deus assiste você dormindo, Deus assiste você tomando banho, Deus assiste você trabalhando, Deus assiste você em todo tempo. Todo tempo Ele está te escutando, todo tempo Ele está te olhando, todo tempo Ele está guardando a tua vida, todo tempo Ele está te carregando. Seja fiel à palavra de Deus, seja fiel com o nosso Senhor, e você cumprirá as 7 vitórias importantes na sua vida. Levante a sua mão direita, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo na vida dos teus filhos, Senhor, em cada família aqui representada, as 7 vitórias importantes. Que hoje comece, Senhor, as vitórias vir sobre a vida dos teus filhos, aquela vitória que ele busca, aquele milagre que ele vem buscando da sua parte, Senhor, aquela bênção, aquilo que ele não acredita mais acontecer, aquilo que ele acha que com ele nunca vai acontecer, mas eu creio e profetizo: o Senhor, Rei dos Reis, o Senhor, Rei dos Exércitos, Emanuel, Deus que pode todas as coisas, começa hoje a lançar sobre o teu povo bênçãos do Senhor, provisão venha, que o seu povo não venha faltar mais nada na mesa, que o seu povo comece a ser liberto, cadeias venham a ser rompidas hoje na vida dos teus filhos. Hoje cai por vício por terra, hoje cai vício de droga, cai vício de bebida, vício de cigarro, hoje vai cair prostituição, vai cair casamento que está em adultério, hoje esses demônios que se levantam na vida dos teus filhos, hoje cai por terra no nome do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória. Tu que estás assentado sobre o trono de glória, tu que estás entronizado sobre os serafins, tu que estás aclamado, corajoso, vem neste lugar, vem neste lugar, vem neste lugar, e enche este lugar.
tuas mãos para os céus. Clamem ao Senhor. Quando a ministra estiver louvando aqui, feche os teus olhos. Comece a orar em línguas estranhas. Comece a falar com o Senhor. Comece a orar, povo de Deus. A oração tua está chegando aos céus. Creia, o céu está aberto hoje. Deus está te assistindo. O Senhor está esperando que você solte da tua boca quais são as 7 vitórias importantes. Comece a profetizar sobre a tua vida. Hoje é o dia do teu milagre. Hoje é o dia da tua cura. Chama o Senhor, vem nesse lugar, Pai. Vem, Senhor. Vem que seu povo te aguarda, meu Pai. Venha teu reino sobre nós, Pai. E enche esse lugar. Vem nesse lugar. E enche esse lugar. Glórias a Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glórias a Deus.